Eu quero contar que o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o tarifaço deve impactar 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Vamos então com a Andrea Anelli, que vai contar. O Alckmin disse que há espaço para negociação, que ela começa a partir de agora, Anelli? Exatamente isso, Evandro. De acordo com o vice-presidente, o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, as negociações com os Estados Unidos começam a partir do momento da assinatura da ordem executiva que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sentido de introduzir, então, como ele já havia prometido, aquela sobretaxa no valor de 50% aos produtos importados aqui do Brasil, lá para os Estados Unidos. E, nesse sentido, houve um recuo parcial dos Estados Unidos para fazer com que aqueles produtos que têm maior demanda junto aos americanos não sejam tão taxados ou fiquem totalmente de fora das taxações, como é o caso, então, da polpa de laranja, o próprio suco de laranja, também o minério de ferro, produtos da aviação civil e industrial. Então, essas questões fazem com que cerca de 44% dos 700 produtos que são comercializados entre os dois países, que são exportados do Brasil lá para os Estados Unidos, não tenham essa sobretaxa. Portanto, o vice-presidente da República, ele que tem conduzido essas negociações com o governo americano, diz que esse é um melhor começo, assim como foi dito mais cedo, e a gente destacou aqui no 3 em 1, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora há pouco, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços divulgou uma nota em que justamente acaba reiterando esse posicionamento que é parcialmente favorável ao Brasil, seria o copo meio cheio, de que não são todas as exportações brasileiras que serão sobretaxadas, e sim algumas que, na visão dos americanos, têm uma menor demanda e que teriam um menor impacto na vida dos americanos, mas aqueles produtos que eu citei agora há pouco, que são mais consumidos ou que são mais estratégicos para a economia americana, esses sim vão ficar ou de fora ou então terão uma taxação parcial. E essa nota acaba reiterando, portanto, então, que com cerca de 700 produtos que ficaram de fora da medida, entre eles aviões, celulose, suco de laranja, petróleo e minério de ferro, assim, uma parte das exportações brasileiras acaba ficando de fora, então, deixando a situação menos ruim do ponto de vista comercial para o Brasil. Evandro. Obrigado, Anelli. Bom trabalho para você. Gani, a negociação começa a partir de hoje? Não, a negociação já começou faz tempo, só que o governo demorou muito para tomar as rédeas. Por exemplo, o que poderia ter sido feito? O presidente da República do Brasil ter feito um contato direto, ou pelo menos ter tentado um contato direto com o presidente Donald Trump. Em nenhum momento isso foi cogitado. E agora abre-se, claro, uma janela de oportunidade com esse prazo, né, das tarifas entrando no dia 6 de agosto e principalmente com a série de exceções. Mas, por enquanto, a fatura está positiva para a gente. Porque as exportações para os Estados Unidos, Evandro, representam 2% do PIB. O Alckmin falou que seria atingido 36% dos produtos, né? Então, eu fiz uma conta rápida aqui, seria atingir 0,72% do PIB, 36% de 2%. Por enquanto, a fatura está positiva, mas a gente sempre sabe que o Donald Trump pode mudar de opinião, por isso que é importante insistir no caminho da negociação e dar uma garantia concreta de aproximação dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico para não ter nenhum retrocesso. Ô Bruno Musa, se a gente olhar o resultado geral, o Gani trouxe aqui, né? O impacto seria pequeno, digamos, no produto interno bruto. O problema está nos setores e nas cadeias que serão impactados por esse tarifaço. Então, são 35%, mas são setores hoje que têm poder de fala muito forte na economia e que, claro, exigem do governo também uma movimentação para que eles também não permaneçam nessa lista. Claro, sem dúvida. O impacto, ele é líquido e certo, né? Mas me parece que toda essa comitiva que foi para lá acabou não surtindo nenhum tipo de efeito. Gastou, pelo que eu tinha visto ali, 500 milhões de reais com toda a comitiva que foi em poucos dias. E não foi por isso... 500 mil? 500 milhões de reais, né? Não, 500 mil reais, perdão. Pelo amor de Deus.
que gastou ali e não... Esse cara onde? É que são tantos milhões e bilhões para lá e para cá que já nem sai mais onde que esse povo se hospedou? O que era descoberto antes em milhão se tornou em bilhão agora, então... R$500 milhão, você queria dizer. Isso, exato. Foram gastos e portanto, nós não tivemos nenhum tipo de resultado prático nisso. O que me parece que esses resultados vieram por livre, espontânea vontade ali do Donald Trump mesmo, ao fazer as suas análises pessoais ou de equipe ali interna, e veio, não sei se coincidência ou não, junto com quando ele colocou a lei Magnitsky aqui, né? Então, o grande problema nisso tudo, que eu tenho visto e eu tenho feito alguns estudos a respeito disso, é a própria China. A China tem um crescimento grande no começo do século, mas ela está com uma grande dificuldade em transformar sua economia em economia de consumo. Então teve aquela construção toda de portos, aeroportos, rodovias, o PIB crescia 10%, 15% ao ano. E agora eles estão com dificuldade de crescer 5%, com o governo injetando dinheiro, e o setor imobiliário, que representa 25% do PIB chinês, está realmente numa crise muito séria. O que significa que transformar em consumo, quando o consumo interno está caindo muito, não sei se ela consegue absorver os produtos que o Brasil exporta. Então, o problema é muito sério, porque, querendo ou não, de produtos manufaturados, os Estados Unidos é o principal parceiro comercial brasileiro. Então, a gente tem que analisar um pouco mais a fundo e não apenas os números superficiais. Fala, Piperno. Olha, eu acho que a forma como o Brasil tem conduzido isso, eu acho que é a mais apropriada agora, né? Sem fazer muitas concessões, porque, veja, o Brasil, de fato, não tem muita margem para negociar com o governo americano. O Brasil não tem que mudar a sua forma de pensar o mundo, as suas relações globais, porque os Estados Unidos querem, ou porque os Estados Unidos querem nos obrigar. Repito, eles usam agora, enfim, o presidente Trump usa as tarifas como uma nova versão, uma guerra fria recalchutada. Não dá para ser mais pragmático? Eu entendo, é uma nova Guerra Fria, concordo, é uma nova Guerra Fria com um protagonismo muito grande de China, Rússia e um protagonismo econômico que esses países não tinham na Guerra Fria tradicional, né? Porque agora, enfim, essas economias emergentes, o mundo é muito mais globalizado, etc. Mas não dá para ter uma postura mais pragmática e mais neutra, por exemplo, Piperno? Durante as eleições, aquela declaração de falar que o Trump seria o fascista e tal... Não dá para ser um pouco mais neutro nisso? O fato de falar que um candidato a presidente de um país é um fascista é óbvio que está errado. Da mesma forma que os erros, historicamente, do Trump e suas ligações com políticos brasileiros e a forma como ele procura interferir aqui também. Mas isso de certa forma, passa a ser algo, um detalhe periférico. Eu acho o seguinte, o governo brasileiro, essas missões brasileiras que têm ido para lá, sejam elas de políticos, de empresários, gente ligada à Anshan, gente ligada ao governo e também a vários setores de atividade, vejam, a margem de negociação com o governo americano é muito pequena, mas eles têm que continuar negociando com os seus pares americanos. Porque são essas empresas americanas, são esses grupos empresariais, são essas cadeias de produção que vão, na verdade, interferir lá no governo americano. Não é o Brasil que tem que chegar lá e falar, olha, puxa vida, é importante a gente continuar vendendo avião para vocês. Mas sim a companhia aérea americana. Opa, eu preciso do avião desses caras. E eu acho que, nesse sentido, é até melhor setores do governo ficarem um pouco distantes disso. Até porque, vejam só, você falou, Ana, você fez uma conta aí dos 0,70 e alguma coisa do PIB, o que é muita coisa e é importante. Mas isso não significa que esses 0,70 eles vão desaparecer, eles serão destruídos. Não. Quer dizer, parte disso aí vai procurar outros mercados e uma outra parte vai, inclusive, abastecer o nosso mercado interno. Por exemplo, café e carnes. Remate aí, Zé. As minhas experiências internacionais, que não são muitas, né, eu descobri que há uma ignorância mundial, e principalmente dos americanos, com relação ao Brasil. Ninguém conhece o Brasil. Então, esse episódio, esse debate, serviu pelo menos para isso. Qual isso? É de que começaram a descobrir que o Brasil existe. Acredito que muita gente foi lá ver que país é esse e o que ele produz. Inclusive o Donald Trump. E descobriu ali um Brasil que tem uma economia, que é a 8ª economia do mundo, né? E que é um país que tem características próprias, como todos os países. Então, isso é positivo. Sobre a negociação, Lula levou um toco. Nós temos que admitir, ele tentou falar com Donald Trump não retornou a ligação.
É isso. Ele mesmo admite isso. Me disseram que houve tentativas de falar diretamente com Donald Trump e que Trump não aceitou. A negociação, não existe negociação. A arrogância dos Estados Unidos nesse momento, e ele tem razão de ser assim, é de que vai ser do jeito que eu quero. Isso não é negociação. Em política aqui no Congresso se diz que é uma negociação do pescoço contra a foice, quer dizer, é covardia. Então não dá para falar em negociação desse tipo, né? Agora, isso aí, o positivo da história é que descobriram finalmente existe o Brasil e que a capital é Brasília, não é Buenos Aires.